Água contra espuma. Dois gigantes no combate a incêndios, mas que trabalham de um jeito completamente diferente. Hoje, a gente vai fundo para entender a ciência por trás de cada um deles e descobrir por que, dependendo da situação, um é a escolha certa e o outro nem tanto. Mas antes de tudo, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Qual é o verdadeiro superpoder da água contra o fogo? A resposta pode ser bem mais interessante do que parece. Vamos descobrir juntos. Olha só, o nosso roteiro de hoje. A gente começa explorando o poder de resfriamento da água. Depois, descobre algumas fraquezas escondidas dela. Aí partimos para a espuma, entendendo como ela cria uma barreira protetora. Vamos ver também os tipos de espuma que existem. E para fechar, a gente responde a grande pergunta: como escolher o agente certo para cada tipo de incêndio? Ok, vamos começar pelo começo com o agente mais clássico, mais famoso de todos, a água. A gente pensa que a força da água é só molhar, mas não é bem por aí. O verdadeiro truque dela, a mágica, está na capacidade absurda que ela tem de resfriar, ou seja, de roubar uma quantidade enorme de calor do combustível até que ele não consiga mais queimar. E se liga nesse número que explica tudo: 540 calorias. Essa é a energia que um único graminha de água já fervendo a 100 graus consegue absorver para virar vapor. Para a gente ter uma noção, isso é quase 7 vezes mais calor do que ela precisa para ir de 20 graus até os 100. É uma capacidade de absorção de calor, assim, gigantesca. E não para por aí. Quando a água vira vapor, o volume dela aumenta umas 1.700 vezes. E qual a consequência disso? Esse vapor todo simplesmente expulsa o oxigênio do ambiente, ajudando a abafar o fogo. É um golpe duplo. Primeiro resfria, depois abafa. Mas como todo bom herói, a água também tem o seu ponto fraco. E no meio de um incêndio, essas fraquezas podem fazer toda a diferença. Sabe quando a gente enche um copo com água até a borda e ela forma aquela barriguinha para cima sem derramar na hora? Então, isso é a tal da tensão superficial. A água tem uma tensão superficial muito alta, o que faz com que a superfície dela se comporte como se fosse uma película elástica. E qual é o problema disso no combate a um incêndio? Simples. Essa película dificulta muito a penetração da água em materiais porosos, tipo madeira ou fardos de algodão, sabe? Ela não encharca direito. E tem mais. A água escorre muito rápido de uma parede, por exemplo, sem dar tempo de absorver o calor que precisa. Para tentar resolver isso, foi criada a chamada água molhada. Parece estranho, né? Mas a ideia é genial. Adicionando algumas substâncias na água, a gente consegue quebrar essa tensão superficial. O resultado é uma água que penetra muito melhor nos materiais, se tornando bem mais eficiente. Olha, se essa explicação está clareando as coisas e despertando a curiosidade, que tal dar uma força pra gente? Deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Ajuda demais. E é exatamente aqui que entra o segundo personagem da nossa história, a espuma. Ela foi desenvolvida para ter sucesso justamente onde a água falha, principalmente quando o fogo é em líquidos inflamáveis. A espuma não surgiu do nada. Ela basicamente nasceu de uma necessidade, a de criar um agente extintor que conseguisse superar as desvantagens da água. Não foi só uma melhoria, foi uma solução para um problema bem real. E a estratégia dela é diferente. Enquanto a água ataca o calor, a espuma ataca o oxigênio. O método principal dela é o abafamento. Ela literalmente cria um cobertor em cima do fogo, uma barreira que separa o combustível do ar. Sem oxigênio, sem fogo. Simples assim. Mas é importante saber que não existe um tipo só de espuma. Vamos dar uma olhada em como ela é feita e no que a torna uma ferramenta tão versátil. O processo para criar espuma mecânica é até que bem simples, são só 3 passos. Primeiro, a gente pega um líquido concentrado, o LGE. Depois, mistura ele com água, criando uma solução. E, por fim, vem o segredo: injetar ar nessa mistura. É a quantidade de ar que vai definir o tipo de espuma. E esse gráfico mostra bem o poder dessa injeção de ar. Pensa só, com um litrinho daquela solução, dá para fazer desde 20 litros de uma espuma mais pesada, mais densa, até incríveis 1.000 litros de uma espuma super leve, que é perfeita para inundar um galpão inteiro, por exemplo. Certo? Depois de tudo isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Afinal de contas, usamos água ou espuma? Vamos juntar as peças para ter uma resposta bem clara. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, a água, a rainha do resfriamento, ideal para incêndios classe A, como em madeira e papel. Do outro, a espuma, a mestre do abafamento, essencial para líquidos inflamáveis como óleo e gasolina. E o mais interessante é que a principal fraqueza da água, a tensão superficial, é exatamente o problema que a espuma foi criada para resolver.
Bom, a gente espera que essa análise tenha ajudado a esclarecer as coisas. E antes do nosso pensamento final, só um último lembrete. Para quem gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever, tá bom? Muito obrigado mesmo pela atenção. E para a gente fechar com uma reflexão, hoje em dia a gente está cercado de materiais cada vez mais complexos. Pensa em plásticos de alta tecnologia, baterias de lítio. Como é que vai ser a próxima geração de agentes de combate a incêndios? O que será que vem depois da água e da espuma? Fica aí a pergunta para a gente pensar.